Olá pessoal, tudo bem por aí? Eu sou o professor Adriano Cipriano e vou trabalhar com vocês a disciplina de técnicas de comunicação e oratória. Para a gente poder começar, começa aqui a nossa primeira aula. Você está tendo esse contato comigo pela primeira vez, eu preciso me apresentar para vocês, não é mesmo? Meu nome é Adriano Cipriano Pereira, mas o pessoal costuma me chamar só de Adriano Cipriano. Eu sou formado em administração de empresas, tenho especialização em comportamento organizacional e gestão de pessoas, tenho uma outra em educação profissional, também tenho uma especialização, que eu estou acabando agora, né? Então não tenho ainda, estou acabando, em neurociência e comportamento, tenho um mestrado em desenvolvimento de tecnologias e tenho diversos outros cursos por aí, tanto dentro quanto fora do país. E tudo isso para quê? Para adquirir conhecimentos. Eu atuo, além de ser professor universitário, eu atuo com consultoria e treinamentos. Trabalho aí desenvolvendo as pessoas e as empresas, ajudando elas a evoluir tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, ajudando as empresas a superar os seus desafios diários. E recebi esse convite aqui da Unicesumar para poder estar trabalhando com vocês essa disciplina tão importante. E por que isso? Porque sem comunicação a coisa não funciona. Quero deixar muito claro para você que a comunicação é uma ferramenta muito importante no desenvolvimento das pessoas e das empresas, não é mesmo? E eu tenho certeza que você já sabe disso, já deve ter percebido que quanto melhor uma pessoa se comunica, mais sucesso ela costuma ter. Combinado? Então eu quero dizer primeiro que a gente está aqui no meu escritório, né? Aqui nas nossas locações, né? No estúdio. Não é tão suntuoso e nem tão tecnológico quanto os estúdios da Unicesumar, que são, aliás, fantásticos, mas é feito assim, com carinho e com jeitinho, para que você tenha a melhor aula possível nesse contexto que a gente está vivendo. Aliás, já parou para imaginar que se você não tivesse aqui num curso online, num curso EAD, você não estaria estudando nesse momento? Gente, essa é uma grande vantagem dos cursos à distância. Você consegue estudar de onde você estiver, no momento que for melhor para você, e tem ainda essa pequena vantagem, que numa situação de pandemia, onde as pessoas não podem sair de casa, não podem se reunir numa sala de aula, você está aí adquirindo conhecimentos que vão fazer a diferença na sua vida. Tenho certeza mesmo, que tudo que você está aprendendo nesse curso vai te ajudar a ser um profissional melhor e a alcançar os seus sonhos. Bom, essa nossa disciplina ela é composta, como você sabe, por 5 unidades. Primeiro, a gente vai falar sobre a comunicação no contexto organizacional. Depois, na segunda aula, a gente vai falar sobre o composto da comunicação organizacional, junto com os gêneros textuais aí no contexto organizacional. A gente também vai falar do princípio de oratória e vamos falar da oratória 360 graus. Aliás, é um privilégio você ter essa aula. É muito comum mesmo, os alunos titubearem, por exemplo, na hora de apresentar um TCC, na hora de apresentar um trabalho, e é muito comum as pessoas terem muito medo de falar em público. E aí você tem uma disciplina dentro do seu curso que vai te ajudar a se comunicar melhor com as pessoas. Isso é realmente um privilégio. Não é toda disciplina que faz isso e não é todo curso que tem essa disciplina dentro dela. Beleza? Mas a gente vai falar de oratória lá nas 2 últimas aulas. E para a gente começar, a gente vai estar falando aqui da comunicação no contexto empresarial. Gente, você aí, caro aluno, cara aluna, você que vai começar a trabalhar ou já está trabalhando, já parou para imaginar por que é importante que as pessoas se comuniquem bem dentro das empresas? Tem que se comunicar bem. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que eu acredito que foi eu que inventei, porque eu nunca escutei ela antes, que é a seguinte, que a comunicação abre portas e fecha bons negócios. Isso é verdade. A comunicação abre as portas. Meu pai costumava dizer que quem tem boca vai a Roma. Ele falava errado, porque na realidade essa frase diz quem tem boca vai de vaiar Roma. Mas o que ele queria dizer no contexto que meu pai me ensinou? Que quem consegue se comunicar vai longe, vai até para lugares que ele não conhece. Basta conversar com as pessoas. E ele sempre nos ensinou isso, tanto meu pai quanto minha mãe. Se comunique, que é para você poder se relacionar com os outros. E fazer negócio é muito importante para todo mundo, para as empresas, para as pessoas.
E a gente só faz negócio se conseguir se comunicar, não é mesmo? Então, assim, a comunicação, ela teve uma evolução. Teve uma evolução ao longo do tempo. Pensa aí, consegue imaginar como eram os homens primitivos, as primeiras comunidades? A gente usa aquela expressão, homens das cavernas, por exemplo. Não é exatamente assim, mas em muitos lugares, sim, as populações humanas começaram a nascer e a se desenvolver utilizando as cavernas para se proteger, não é mesmo? Então pensa lá, como começou lá atrás? Não existia língua, não existia palavras. As pessoas utilizavam uns grunhidos que tentavam dar algum significado. Até que um dia as comunidades humanas começaram a estruturar alguns sons e transformar isso em palavras, dando significado para elas. Isso foi muito, mas muito importante. E por quê? Porque isso permitiu que você transmitisse conhecimento e transmitisse informações. Pensa bem, uma pessoa que aprendeu uma nova forma de caçar ia poder ensinar o seu filho ou os seus colegas de comunidade em como fazer isso, conversando, explicando como fazer. Depois, começou essa questão da oralidade, também teve uma pequena evolução, foram as pinturas rupestres. Você já deve ter visto as pinturas das cavernas. Aqui no Brasil, inclusive, tem um parque arqueológico fantástico lá no Nordeste e também no Centro-Oeste, com várias pinturas rupestres das primeiras comunidades que apareceram aqui no nosso país. Olha, as pinturas rupestres elas serviam também de memória para as pessoas. Onde que é bom de caçar, que animal que tem lá, como é que se caçava, quantas pessoas participavam desse evento. Olha que legal, isso transmitia conhecimento. Logo depois disso, é claro, alguns milhares de anos, que a vida humana está aí há bastante tempo em cima desse planeta, foi desenvolvido foi desenvolvida a comunicação escrita. O que é a comunicação escrita? É quando começou ali as primeiras formas de você pegar as palavras que se dizia e transformar elas em escrita, em algo registrado. Lógico, você também já sabe, as primeiras escritas foram lá as cuneiformes, que era em formato de cunha, lá na Mesopotâmia, que era feita ali em tábuas de argila. Inclusive tem registros comerciais dessa época, gente que vendia algumas coisas, então tem lá registro de quantas peças vendeu disso ou daquilo, quanto tempo durou a viagem, que perigos essa caravana que foi fazer essa viagem comercial enfrentou. Existe isso, você pode pesquisar e você vai encontrar, tem muita coisa bacana por aí. Depois dessas primeiras formas de escrita, a gente pode também colocar lá a escrita egípcia, não é mesmo? Cheia ali de símbolos que significavam palavras e até frases inteiras. Começou aí a escrita de palavras mesmo, com o alfabeto. E aí várias comunidades, vários povos do mundo desenvolveram seus próprios alfabetos. A gente conhece o grego, o egípcio, tem o cirílico, e aí vai embora. Depois da invenção da escrita, teve uma grande invenção fantástica que ajudou aí a desenvolver a comunicação, que era a escrita em papiro, em pergaminho e depois em papel. A invenção do papel facilitou muito a escrita. Não só para você escrever no papel, é muito mais fácil escrever numa tábua de madeira ou numa tábua de argila, como também para você transportar é muito mais fácil. E aí teve lá, na Idade Média, uma invenção maravilhosa que foi a prensa de tipos móveis, lá do Gutenberg, que possibilitou a você imprimir livros. E o primeiro livro impresso, não sei se você sabe, foi a Bíblia. Isso popularizou a leitura na Europa e depois no resto do mundo. Depois do Gutenberg vieram outras evoluções que revolucionaram, outras invenções que revolucionaram a comunicação. Por exemplo, o telégrafo. Você conseguia transmitir informações praticamente em tempo real a longas distâncias. Depois tivemos o rádio, o telefone, a televisão. Você já consegue se imaginar sem telefone, sem televisão? Hoje você consegue, porque você utiliza uma outra invenção fantástica, que é o celular. E o celular substituiu, o telefone, substitui o telefone fixo, a televisão, para muita gente. Mas antes do celular teve uma invenção maravilhosa que foi o computador. E depois do computador, ainda antes do celular, teve a internet, que possibilitou tudo isso que a gente está tendo agora. Você pode estar vendo a minha aula no seu celular,
ou no seu computador, ou talvez até na sua televisão, usando a transmissão aí pelo Wi-Fi. Olha que fantástico. Então, a comunicação ela vai evoluindo, a comunicação é fluida e ela vai se adaptando às novas técnicas e às novas tecnologias existentes. No Brasil, a gente começa o estudo da comunicação lá na década de 50, que foi quando começaram a ter as primeiras preocupações de maneira estruturada para se fazer comunicação, tanto empresarial quanto a institucional, essa comunicação feita pelo governo. Então, dos anos 50 para cá, o Brasil entrou também na onda, começou depois a ter a televisão aqui, o rádio já existia nos anos 50, começou a desenvolver as técnicas com a internet e aí vai embora. Bom, mas aqui dentro da comunicação tem algumas coisas que são muito importantes, tem os chamados elementos da comunicação. O primeiro elemento é a fonte. Qual é a fonte que você vai usar para tirar essa informação para mandar para alguém? O segundo elemento é o emissor. Por exemplo, é quem vai emitir a mensagem. Nessa conversa que a gente está tendo, eu sou o emissor. E você é o outro elemento da comunicação, que é o receptor. Eu estou emitindo essa mensagem, que é a nossa aula, e você está aí, recebendo ela. Depois nós temos a mensagem, que é o elemento mais importante. Sem mensagem não tem comunicação, não é mesmo? E a mensagem pode ter diversos formatos. Pode ser uma mensagem alegre, pode ser uma mensagem informativa, pode ser uma mensagem cultural, e aí vai embora. Depois da mensagem, outro elemento é o ruído, que é tudo aquilo que atrapalha o processo de comunicação, que faz com que você não entenda o que está acontecendo. Depois do ruído, nós temos o chamado canal, que é por onde essa comunicação vai. No nosso caso, o nosso canal aqui é a internet. E você pode estar usando uma ferramenta desse canal, que é o teu celular ou o teu computador. Existe o código, que é basicamente os sinais que a gente está usando, né? Eu estou usando a fala escrita. Mas, por exemplo, quando eu uso linguagem de sinais, está aqui minha mão com a letra A, isso é um código. Quando você pensa no arroba, por exemplo, o arroba é um código. Uma letra é um código que tem um significado. Um desenho é um código que tem um significado. Sabe aquele desenho na caveirinha que significa perigo? É um código que tem um significado de perigo. Depois do código tem a codificação, que é quando você usa aí os códigos existentes para codificar uma mensagem. E depois tem a decodificação. Também código, codificação e decodificação só são válidos se emissor e receptor entendem ela. Não adianta eu, por exemplo, me comunicar com você em código Morse se você não entende código Morse. Você não vai entender o código, não vai entender a codificação e não vai ter condições de decodificar a mensagem. Então, só é válido se emissor e receptor estão aí na mesma linha, ou, como diz a galera, na mesma vibe. Depois da decodificação, a gente tem a linguagem. Olha que legal. A linguagem, ela é muito ampla, tá? A linguagem é a estrutura básica da comunicação. E depois da linguagem tem a língua. E o que é a língua? A língua é isso. Nós estamos nos comunicando através da língua portuguesa. A língua portuguesa tem os seus elementos de linguagem que são muito importantes e muito característicos dela. Por exemplo, não adianta eu me comunicar com vocês em javanês. Ou alguém aí do outro lado entende de javanês. Se entende, fala para mim. Manda um e-mail lá, fala, professor, eu sou aqui o fulano de tal, entendo de javanês. Olha, não vai funcionar. Se a nossa língua não é a mesma, ou se você não entende a língua que eu estou falando, não vai dar certo. E aqui a gente pode usar até alguns pequenos exemplos. Por exemplo, quando você usa uma linguagem muito técnica, que usa palavras extremamente técnicas ou palavras com estrangeirismos, você pode dificultar a comunicação do teu receptor. Então fica atento. Conhecer essa estrutura, conhecer a língua e a linguagem que você vai falar, vai promover um entendimento maior. E existem as chamadas barreiras da comunicação. Eu vou te falar de algumas delas, mas lá no nosso livro, nosso material está muito rico, tem muita coisa bacana que você pode consultar lá. Mas, por exemplo, a distração é uma das barreiras da comunicação. Você está tentando falar com alguém e a outra pessoa está distraída em outro pensamento, está distraída com alguma coisa que está acontecendo no ambiente, ou seja lá o que for. Isso acontece e causa uma distração. Uma outra coisa que pode aí causar distração, pode causar barreira, é a confusão. Você está falando de maneira muito confusa e a pessoa não entende o que você está falando, não está entendendo o seu argumento, não entende a mensagem. Um outro problema que também pode ter
é a apatia. Você está se comunicando com a pessoa e a pessoa não está interessada em você, está totalmente apática ao que você está falando. Tem um outro problema que é a questão da linguagem apropriada. Se eu vou me comunicar com a pessoa, eu tenho que estar usando uma linguagem que ela entenda. Não dá para você usar uma linguagem extremamente técnica com quem não conhece. Não dá para você usar, talvez, aí o português lindo, maravilhoso da época do Machado de Assis para se comunicar com a molecada no dia de hoje. É possível que ela não vai entender tanto as palavras como você utiliza, como a forma como você está se comunicando. Então tem que tomar cuidado. A gente às vezes levanta barreiras da comunicação de maneira desnecessárias. Tem que entender quem é que está te ouvindo. Nós vamos falar um pouco mais disso lá em oratória. Fica tranquilo. É importante a gente também pensar na comunicação no dia de hoje, na chamada comunicação na sociedade da informação. Para pensar bem. Já notou como é rápido transmitir mensagem? Talvez você aí que seja jovem, faça parte dessa geração aí Y, milenais, e seja lá qual for a nomenclatura que você prefira usar, talvez para você a comunicação está como sempre foi rápida. Mas para quem já é um pouquinho mais sênior, né, a pessoa que já está aí na geração X, meu caso, por exemplo, e talvez o seu caso esteja aí me vendo, vai lembrar de que quando não existia internet, a gente só tinha acesso às informações pela televisão, ou pelo rádio, ou pelo jornal. Por exemplo, o jornal só falava de coisas que aconteceram no dia anterior, não é mesmo? Mesmo se tivesse lá uma manchete bombástica, uma novidade terrível para colocar. Se não, ia sempre dar informação do dia anterior. O rádio e a televisão ainda davam informação do dia. Agora, com a internet, você tem informação da hora, de qualquer lugar do planeta. Então, nós que somos um pouquinho mais velhos, a gente viu como evoluiu essa questão da informação. Hoje, se acontece alguma coisa do outro lado do planeta, alguém já faz um vídeo e já posta isso nas mídias sociais. E você faz uma pesquisa simples no Google e já verifica o que aconteceu. É muito rápido, é muito dinâmico. Uma outra coisa interessante da comunicação atual na sociedade da informação é que nós estamos o tempo todo conectados. E isso é tão louco mesmo, que talvez você seja uma pessoa ansiosa. Se você manda uma mensagem para alguém, ela visualiza e demora para responder, você já fica incomodado. Fala assim, caramba, mandei a mensagem e a pessoa não responde. Fico imaginando você, que talvez passe por isso, como seria na época da carta. Não sei se você sabe, houve uma época que as pessoas se comunicavam por carta. Escreviam uma cartinha para um amigo, para a namorada, para os parentes e mandavam. Às vezes a pessoa não tinha telefone. Você mandava a carta, levava dias para chegar. Dependendo da região que a pessoa morasse, podia levar várias semanas para chegar. E você ficava esperando ansiosamente as respostas. Aí vinha depois, a pessoa também escrevia uma cartinha para você falando: olha, tá tudo bem por aqui, o pai tá bem, estou com saudade, manda lembrança para não sei quem. Cara, era desse jeito. Hoje não, hoje é muito rápido, estamos todos muito conectados o tempo todo. E tem uma coisa interessante que acontece nos dias atuais, que além de nós estarmos conectados o tempo todo, nós também somos agente da informação. Pensa bem, pensa comigo. Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, não é mesmo? E tem outra coisa muito interessante que acontece, a gente participa disso. Você vê um vídeo que alguém postou na internet, ou você pega um vídeo que uma agência de comunicação postou. O que você faz? Você pega esse vídeo e compartilha com seus amigos. Então você já está sendo agente dessa informação. Aí você faz um comentário, você se posiciona sobre esse vídeo. Você comenta assim, olha lá o que aconteceu em tal lugar, será que vai acontecer aqui também? E você posta para as pessoas. As pessoas que moram na sua região falam assim, cara, tomara que não aconteça, se for uma notícia ruim. Ou tomara que também chegue aqui, se for uma notícia boa. Tá vendo como você promove isso? E nós também hoje temos a oportunidade de participar ativamente. Você deve ter visto vários programas em que a pessoa tá lá fazendo a transmissão pela televisão, tá se comunicando e ela manda assim, olha, comente aí o que você achou, quem é o seu candidato preferido, quem você quer que permaneça aqui, qual é o prato que você mais gostou. A gente interage o tempo todo e a gente faz isso também nas nossas mídias sociais. Talvez você já tenha visto aí no Instagram
ou no TikTok, ou no Face, as pessoas querendo interagir. Ah, me faça uma pergunta. Olha, o que você acha disso? Então nós viramos agente da informação, tanto sendo influenciados como influenciando as pessoas. Pessoal, nós somos responsáveis. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as chamadas fake news nessa hora, para que você não fique transmitindo coisas falsas que possam gerar um impacto negativo na vida do outro, principalmente se você não quer que isso aconteça. Combinado? Então, quando a gente pensa em comunicação, e você viu que está tudo interconectado, a gente cai pensando na comunicação estratégica, na comunicação organizacional estratégica, que ela tem aí alguns objetivos muito, mas muito claros. O primeiro objetivo é a construção da imagem institucional da empresa. Não sei se você sabe, a empresa tem que ter uma imagem, não é mesmo? Se você parar para puxar na lembrança aí, deve ter algumas empresas que você se lembra dela e pensa já em coisas que são ótimas. Você pensa assim, essa empresa produz só produtos de qualidade, só entrega qualidade para os seus clientes. Olha que legal, que bacana. É a imagem que ela construiu. Então, a comunicação organizacional ela vai partir disso. Vou construir uma imagem adequada da minha empresa. Então, vai trabalhar. Outra coisa interessante é a adequação dos trabalhadores, né, ao aumento da competição do mercado. A comunicação organizacional estratégica faz isso. Por quê? Porque o funcionário da empresa tem que ser o primeiro a entender que ele trabalha numa boa empresa, que ele oferece um bom produto e que ele está fazendo isso e está oferecendo um bom produto para a sociedade também. Existem aí dentro do marketing campanhas de endomarketing que são voltadas para isso. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Fica tranquilo, a gente vai dar uma olhadinha nisso também. Então, a campanha de endomarketing vai reforçar isso, a opinião dos trabalhadores, e quanto mais gente eu tenho acreditando no meu produto, mais eu vou vender ele. Se o meu funcionário é o primeiro a defender a minha empresa, eu vou ter sucesso nessa venda. Outra coisa que é interessante, que a comunicação organizacional estratégica se preocupa, é em atender às exigências dos consumidores. Então, cada vez mais exigentes, mais cientes dos seus direitos. Pensa bem, quando não existia concorrência, quando a gente tinha pouca opção de compra, lá na pré-história do século XX, a gente às vezes comprava qualquer porcaria. Vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, nós tínhamos apenas 4 montadoras de carro. Basicamente, a gente não tinha opção. E cada montadora dessa tinha pouquíssimos modelos. Então, você saía de uma para outra. Não tinha muito o que fazer. E dependendo do modelo de carro que você precisava, aí em vez de você ter 4 montadoras como opção, você ia ter 3, talvez até mesmo 2 apenas. Isso era terrível. Hoje não, hoje tem muita variedade. E os clientes, né, os consumidores, têm acesso a muita informação. Já deve ter visto sites como o Reclame Aqui, por exemplo, em que a pessoa coloca suas opiniões lá e faz as suas reclamações. Isso gera uma influência enorme na maneira que as pessoas consomem. Então, quando você vai fazer uma comunicação da sua empresa, você tem que tomar muito cuidado, porque você vai ter que atender a exigência do seu consumidor. Tanto que hoje em dia alguns tipos de propaganda não são nem mais aceitas, porque ferem este ou aquele grupo de pessoas. Talvez você esteja pensando em, isso politicamente correto é complicado. Não é complicado. Ele está certo. A gente não pode ter propagandas que ofendam alguém, não é mesmo? Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Vai se comunicar? Tem que tomar cuidado com o seu consumidor. Outra coisa que a comunicação empresarial estratégica faz é defender os interesses da empresa perante aos órgãos de governo. Tem gente que chama isso de lobby. Nem sempre isso é lobby, tá? Mas em alguns casos é sim. Então, a empresa tem que ter uma comunicação assertiva também com o agente público, para mostrar para ele qual é o canal de comunicação, que essa empresa está à disposição, que isso vai gerar negócios que são bons para a empresa e bons para a comunidade. E a empresa tem que saber se defender, tem que defender seus interesses. Por exemplo, às vezes vai ser criada uma lei que pode prejudicar um segmento. A empresa vai lá se defender através dos meios formais de comunicação. E isso é do jogo. Uma outra coisa também importantíssima na comunicação organizacional estratégica é defender os interesses da empresa com relação a questões sindicais, com relação a questões do meio ambiente. A empresa tem que ter isso, tem que ter uma pessoa que saiba se comunicar bem,
Tem que ter uma pessoa que saiba falar, intermediar essa negociação, que saiba se posicionar e defender os interesses da empresa com clareza, que saiba apresentar quais são os argumentos da empresa com clareza. Então, a comunicação organizacional estratégica tem esses objetivos que são fantásticos e que vão ajudar a empresa a se manter no mercado e a se desenvolver. Aí você deve estar pensando, pô, Adriano, legal isso. Mas por que isso me interessa? Isso te interessa porque você vai provavelmente ou trabalhar em uma organização ou vai trabalhar para algumas organizações. Isso pode acontecer. Talvez você fale, não, Adriano, mas eu quero trabalhar freelance, eu vou ser consultor. Ok, você tem que entender como é que isso funciona. Porque você não é uma ilha, você não vive isolado do resto do planeta. Você vive em comunidade. E para saber se comunicar, para poder ter bons relacionamentos, tem que saber se comunicar corretamente. Combinado? Então fica atento nisso. Essa foi a nossa primeira aula. E eu tenho os recadinhos aqui paroquiais para você. Primeira coisa, não esquece de ver as aulas conceituais, todas elas. Não esquece da nossa live que a gente vai ter daqui a alguns dias. Já marca aí na tua agenda que a gente tem compromisso. Não esquece de já ir dando uma olhada, na medida que for saindo para você, as suas atividades. O seu mapa, a sua atividade, o seu fórum. Até lá. Tchau, tchau.